Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias a Dois. Hoje eu tenho comigo João Mescaia e vamos falar do tema extrema-direita pelo olhar do jornalismo independente. João, ia pedir que te apresentasses, falasses um bocadinho de ti. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou formado em História, mas não sou praticante. Os últimos 3 anos, trabalhei como jornalista. Neste momento não estou propriamente a trabalhar como jornalista, mas continuo ligado ao meio e, em princípio, voltar. Não sabemos bem quando. E tenho trabalhado também em tudo o que tem a ver com letras, guionismo, tradução, revisão de texto. Vou por aí. Ultimamente mais guionismo e é isso. João, mais uma vez obrigada por teres aceito o convite. Dentro deste contexto e do que temos visto acerca da extrema-direita no contexto português, especificamente, nós temos muita informação acerca daquilo que é a extrema-direita pós-Abril de 74, e nomeadamente a questão do verão quente de 75. Mas a extrema-direita atual, que é a nossa contemporânea, há menos referências, há menos informação de onde é que ela nasce, como é que ela aparece. Ou seja, a minha questão é essa: como é que nascem e se organizam estes movimentos que são nossos contemporâneos? Sim. Há um certo vazio historiográfico. Antes de mais, acho que é preciso também separar, não separar, mas caracterizar e categorizar as diferentes extremas-direitas, não nas suas tendências ideológicas, mas na sua localização prática. Nós hoje em dia temos uma extrema-direita partidária e parlamentar, algo que não aconteceu nos anos 80 e 90, tentaram fazer isso. Então hoje estamos a sentir o rescaldo, estamos a sentir uma espécie de resultado daquilo que aconteceu no final dos anos 80 e durante os anos 90, e não vejo propriamente as análises políticas mais corriqueiras ou mais cotidianas a traçar essa ligação entre aquilo que aconteceu antes da nossa da entrada de Portugal na CE, na União Europeia, e como é que isso depois vai desembocar em fenómenos como o PNR e mais recentemente o Chega. Não sei se queres que eu faça um bocadinho... Bem, falaste do verão quente. Sim. Voltando a esta questão do verão quente de 75, ou seja, quem eram esses movimentos comparativamente com aquilo que temos hoje em dia? Pronto, há uma mudança quase completa, porque lá está, esses movimentos como a MDLP, o ELP, Maria da Fonte, como eu disse, são movimentos muito ligados ainda à tradição salazarista, à tradição imperial, e isso, chegamos ao início dos anos 80 e já se foi desfazendo um pouco. Ali no meio ainda vamos ter as FP25 como um fenómeno do outro lado, mas as extremas-direitas vão se reconfigurando. Há figuras que se vão embora, há figuras que se mantêm, que se adaptam e entram na política de fato e gravata. Há ali um momento entre 82 e 85 em que começa a entrar muita coisa em Portugal. Celebramente depois do 25 de Abril entrou tudo, desde os Led Zeppelin à droga, entrou um bocadinho de tudo. E vai entrar também um fascismo de inspiração mais neonazi, ou seja, mais supremacista branco, tradição alemã, francesa, inglesa, que, tal como as outras coisas que estavam a chegar de Portugal nesse momento, como o punk que vem da Inglaterra, também a subcultura skinhead, por exemplo, chega de Inglaterra, da França. E há um movimento político, há um movimento de ação nacional que nessa tradição recente, nessa inclinação mais supremacista, branca, europeísta, vai tentar aglomerar por entre os jovens, sobretudo por entre os jovens. Alguns dos dirigentes do MAN são pessoas mais veteranas, são antigos fascistas, mas percebem essa nova conjuntura
que é o Portugal europeu. O ciclo do Império acaba, eles não são saudosistas, necessariamente. Vão reproduzir muitos dos chavões, tipo Angola é nossa, coisas assim, mas lá está, são muito mais influenciados pelo neonazismo. Pela extrema-direita internacional europeia. E vemos aí uma espécie de antecâmara daquilo que hoje vemos em massa, que é a tentativa de radicalização de jovens carenciados. E vai resultar. Vai resultar, e as autoridades, outras posições no espectro político não vão perceber quando realmente, neste caso, os skinheads começam a fazer vítimas mortais. As polícias são apanhadas muito de surpresa, a própria sociedade é apanhada de surpresa, porque não há referências para aquilo que se estava a passar. E é um processo que começa ali em 84, 85, muita violência nas ruas, violência corriqueira, por assim dizer. Lá está, tinha estes jovens, sobretudo no Porto e em Lisboa na margem sul do Tejo. E a explicação pode ser um bocadinho simplista, mas ela realmente é simples. Estamos a falar de filhos de retornados ou netos de retornados que cresceram nos subúrbios de Lisboa e nos subúrbios do Porto, no caso de Lisboa, entre populações também retornadas ou imigrantes dos mesmos sítios, das ex-colónias africanas. E começa a construir-se um ressentimento racial, claro, que vai ser aproveitado por essas forças políticas nos liceus de Lisboa, nas escolas secundárias. No Porto isso também acontece, populações, uma área bastante industrializada, populações de classe operária, e vai ter... É sobretudo no Porto que se dão a maioria das agressões, dos atos de violência, inclusivamente com pessoas deitadas na linha do comboio, polícias da ascendência angolana que são eles próprios espancados, até que em Lisboa, finalmente, por assim dizer, acontece o assassinato do José Carvalho. José Carvalho, exatamente. Ou seja, falando que isso era uma das questões que eu ia colocar, que é este homicídio do José Carvalho em 89, que era um militante do Partido Socialista Revolucionário. O que é que esta noite significa a nível, ou seja, neste contexto todo que tu acabaste de dar, né? O que é que a primeira vítima mortal, o que é que isto representa neste panorama da extrema-direita no nosso país? Representa, em muitos sentidos, um novo ciclo. Ou o final de um ciclo para algumas pessoas. Não sabemos ao certo, não podemos ter a certeza se foi realmente a primeira vítima mortal, porque foi a primeira vítima mortal que nós sabemos. Sim. Porque a morte foi investigada, porque havia testemunhas. Há assassinatos pelo menos o assassinato de um homem cabo-verdiano na margem sul, que se suspeita que possa ter sido, mas ninguém quis investigar, ninguém se interessou, a própria Polícia Judiciária não se interessou por isso. O assassinato de José Carvalho é realmente o fim do ciclo, é uma espécie de rebentar da tensão que existia nesse momento, especificamente em Lisboa. Acontece na noite de 28 para 29 de outubro de 89, no que é hoje a sede do Bloco de Esquerda, no antigo, chamavam-lhe Palmeiras, aquele palacete que foi ocupado e depois tornado sede do PSR e depois do Bloco de Esquerda, numa noite, num concerto antimilitarista, que era um movimento amplo da esquerda nesse momento contra o serviço militar obrigatório. Portanto, há aqui várias tendências que se juntam naquela noite e significa, lá está, como eu disse há pouco, o rebentar de várias tensões. Durante 5 anos, a extrema-direita esteve a regimentar jovens, o serviço militar obrigatório esteve a militarizá-los, esteve a radicalizá-los também. Várias tendências reacionárias foram-lhes dizendo que eles tinham que reconquistar o país deles, que estava a ser invadido.
já na altura era esse o discurso. Iam também aproveitar-se de muitos discursos anticapitalistas e antiglobalistas, como sempre, para dar porque na altura a juventude, sobretudo, estava bastante politizada à esquerda e havia esse combate ideológico. Do outro lado tinhas o pessoal do PSR, Partido Socialista Revolucionário, aquela esquerda mais trotskista, mais pela liberdade individual, por assim dizer, pelo antimilitarismo, pelo marxismo menos ortodoxo, e eram provavelmente os principais inimigos dos skinheads, porque eram os cabeludos, barbudos, que ficavam ali de vez em quando a fumar as suas gansas, e para os skinheads eram o símbolo da degeneração da pátria. E há ali dois momentos. Há o concerto militarista no PSR, antimilitarista no PSR. Há uma tentativa de invasão. Há uma tentativa de invasão. As bandas são os censurados. Há uma banda cuja vocalista é namorada de um dos skinheads que não ataca o PSR porque quando ela chega ele agride-a e vão os dois para o hospital, ela com uma costela partida, ele com a mão partida. Ela não chega a tocar, a banda dela não chega a tocar, chamam outro rapaz para vir tocar e a banda dele é os NAM, que é uma piada com MAN, trocam a sigla do partido de extrema-direita para fazer NAM, que seria Núcleo de Atrasados Mentais. Pronto, mais uma provocação. Um desses rapazes também mais tarde, dessa banda, vai ser espancado, cresce no Campo Grande, também por um grupo de skinheads, e morto. Nunca se soube bem quem é que aconteceu, mas os métodos e a maneira como isso aconteceu, podemos suspeitar que tenham sido skinheads também, porque ela é uma pessoa bastante vocal, era contra os skinheads, e chegou a estar em várias rixas com eles. E então há ali, lá está, há dois grupos que se juntam de forma premeditada. O grupo dos skinheads vem de um jantar de despedida, porque um deles no dia a seguir ia para a recruta, ia para a tropa, para os fuzileiros, se não me engano, e eles tomam aquela, não sabemos ao certo, mesmo lendo os processos e os interrogatórios, se eles tinham a intenção realmente de causar aquilo que causaram. Eles tentam entrar uma vez, dizem-lhes que não, obviamente, voltam atrás e depois voltam a atacar, e realmente aí cria-se uma rixa entre algumas pessoas. As portas do PSR são trancadas, há pessoas cá das janelas a atirar coisas aos skinheads. Os skinheads atacam em 8, são 8 deles a atacar, 4 à frente, 4 atrás, são 3 do lado do PSR, embrulham-se todos à pancada e de repente o José Carvalho está no chão, inanimado. Deram-lhe uma facada no coração, ele caiu, morreu. E foi aí que, basicamente, houve, por exemplo, o mundo do punk aí, foi algo que eu tratei especificamente na investigação que fiz com o Ricardo Cabral Fernandes. Teve realmente que lidar com aquele problema, porque até aí eram vistos como rapazes problemáticos, era mais uma tribo urbana, que se vestiam de certa maneira e rapavam o cabelo, e que gostavam muito de beber e andar à porrada, e aí o pessoal percebeu que tinha que haver uma politização do movimento, neste caso do movimento punk, hardcore, e que era preciso realmente ter uma posição firme em relação a isso. Criar essa distância e até isso é visível, algo que é visível logo no dia a seguir na investigação policial, que a polícia não sabia bem com o que é que estava a lidar. Sim. Foram sempre ignorando. Enquanto se faziam relatórios, os razis da altura, sobre a alegada presença de gangues africanos nas periferias de Lisboa, os skinheads andavam a bater em pessoas em pleno bairro alto, homossexuais, comunistas, punks, pessoas negras, indianas, e não era visto como crime organizado. Por exemplo. E depois vão tentar, na investigação policial, logo no início, vão logo tentar arranjar um culpado. É tudo muito em cima do joelho. E entramos nos anos 90 com uma visão diferente. O MAN eventualmente vai ser ilegalizado. Eles já se tinham desfeito por autorrecriação
desfizeram o partido, mas ainda vai ser legalizado pelo Tribunal Constitucional como organização fascista. E ali em 95, entre 93 e 95, há ali uma espécie de desagregação, e em 95 então temos uma reagregação dos skinheads, uma nova geração de skinheads que vai dar na morte do Alcindo Monteiro e na agressão de mais uma dezena de pessoas no 10 de junho de 95. Que aqui falamos dos Hammerskins já? Ou ainda não? Ainda não. Já é mais tarde, é mais anos 2000. Ok. Sim. Mas como falaste aqui do movimento da Ação Nacional, ele continua, ou seja, na sua, mesmo após a sua dissolução, continua a dar alguns movimentos entre si. Sim. Entre si não. Outros movimentos de extrema-direita que vão provocando até chegar à morte daquilo que sabemos que é a morte do Alcindo. Sim, só dizer que logo a seguir ao assassinato de José Carvalho, os skinheads vão se reorganizar no sentido de muitos deles vão deixar crescer o cabelo, vão-se passar a portar-se de maneira diferente, mas a partir do momento em que eles já estão marcados, em que há 8 jovens dos 15 aos 25 anos que vão a julgamento pelo assassinato de José Carvalho. 3 deles são condenados a apenas de 8 anos ou mais. E eles acabam por ficar marcados para o resto da vida. E muitos deles vão manter-se dentro desses círculos e vamos encontrá-los em 2017, 2018 a serem presos e condenados por diversos crimes. Não de discriminação, ódio racial, ofensa à integridade física, mas tráfico de armas, tráfico de seres humanos, coisas parecidas. Ou seja, o que nós vemos é que há esta questão da dissolução dos movimentos, mas que eles se mantêm às vezes como células separadas, né? Nós temos Hammerskin, hoje em dia temos a Nova Ordem Social, que entretanto já se reformou no grupo 1143. O escudo identitário, sim. Ou seja, que vem tudo a ver daquilo que foi, né? O humano nessa altura. Sim, pode-se dizer, eu creio que há, eu acho que há uma linha, se calhar não direta, entre os integralistas e os sidonistas e o André Ventura, por exemplo, mas isso seria outro tipo de extrema-direita, porque o André Ventura é muito fã dos integralistas e da maneira como eles destruíram o parlamentarismo no início do século XX. Mas falando especificamente da extrema-direita mais violenta, ela vai sempre tentando legitimar-se de alguma maneira. Falaste há pouco dos Hammerskins, especificamente falando do Mário Machado, ele vai se ligar muito ao PNR no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Vai ser para o PNR, vai ser considerado nacionalista do ano, por exemplo, vai receber o prémio de Lusitano de Ouro. Estou a brincar, não se chama assim, mas podia chamar. Pronto, vai haver sempre essa ligação, essa tentativa de legitimação, por um lado partidária, parlamentar, das ideias de extrema-direita, algumas mais neonazis, algumas mais fascistas tradicionais, por assim dizer, algumas salazaristas, imperialistas, pronto. Mas há sempre essa divisão entre os que estão dispostos a cometer crimes ou que vivem disso e os que se acham mais intelectuais, político-intelectuais. Voltando aqui atrás ao que estavas a dizer, que é, portanto, nós temos aqui o homicídio de José Carvalho e depois temos o homicídio do Alcindo. Eu mais uma vez pergunto o que é que, ou seja, se o José Carvalho foi o rebentar de um culminar seja de uma bolha que estava, um caldo que estava a ferver, o que é que significa a morte do Alcindo? Eu acho que há muita... significa... Acho que a morte do Alcindo podia ter sido prevenida, podia não ter acontecido. Houve várias mortes, mais uma vez, que não tiveram culpados, porque a polícia não quis. Porque a polícia não investigou, porque a polícia foi racista na sua abordagem aos crimes que foram cometidos. Estamos a falar de espancamentos, quase até à morte,
Estamos a falar de ameaças, de tentativa de radicalização de jovens. Eles não pararam, eles não foram propriamente, não se assustaram, assustaram-se momentaneamente com a morte com a investigação à morte do José Carvalho, mas as coisas foram continuando, as gerações de skinheads e de neonazis foram sempre renovando, e os sinais estavam todos lá. Eles foram-se reorganizando, por exemplo, nas claques de futebol. O 10 de junho acontece depois de uma final da Taça de Portugal em que o Sporting venceu. E as claques de futebol do Sporting, do Benfica e também do Porto já estavam completamente infiltradas de extrema-direita, ao ponto de ser banal ver suásticas, cruzes célticas, slogans. Acredito que muitos deles nem soubessem o que é que queriam dizer, porque estavam a imitar claques alemãs, claques italianas. Mas vais ver um resumo de um jogo de futebol em 95 e vês símbolos nazis, bandeiras com símbolos nazis. Lá está, a maioria daqueles homens provavelmente não sabia, não estava ligado a isso, mas havia ali infiltrações para regimentar mais pessoas. Sim. Sempre jovens, vulneráveis, classe operária ou parecido. A partir dos relatórios psicológicos e sociais que lemos nos julgamentos, jovens sempre com problemas familiares, sempre uma grande ausência da figura paternal, em 90% dos casos, ou problemas com a autoridade maternal, ou então mesmo famílias de retornados, famílias de salazaristas, que quando questionados em tribunal sobre os atos dos seus filhos ou netos, diziam são bons rapazes que apenas defendem a sua pátria. Portanto, estava ali todo uma justificação, desculpabilização dos atos. Agora trocando aqui um bocadinho e falando do 74. Ou seja, no nosso panorama atual, qual foi a relevância do nascimento do 74 enquanto projeto e o que é que o levou à criação? Bem, eu não estava lá, mas eu acho que posso falar sobre porque é que foi criado, e foi criado com um propósito muito específico de monitorizar a extrema-direita. É criado em julho, segundo o que eu sei, teve pelo menos um ano a ser preparado. É criado em julho de 2021, em plena pandemia, criado pelo Ricardo Cabral Fernandes, pelo Filipe Teles, que depois na equipa fundadora também incluía a Isabel Lindim e a Joana Ramiro. Mais tarde entrei eu e a Patrícia Silva, e realmente foi criado e foi lançado logo no início. A primeira grande investigação foi uma infiltração do Ricardo nos Proud Boys de Portugal, que foi mais um grupelho que se criou pós-2015, como estavas a falar, o caso de escudo identitário, nova ordem social. Sim, que também é um movimento que nasce em Inglaterra. Salvo erro, sim. Sim. Não tenho a certeza se será Inglaterra ou Estados Unidos, mas é muito forte tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Já mais uma vez esta influência não há originalidade. Muito. Lá está, estamos a falar de pós-2015, crise dos refugiados depois da guerra na Síria. Em 2016 tens a chegada do Trump ao poder e é realmente aí que começas a ver a radicalização online dos jovens, porque a criação dos Proud Boys é um fenómeno online. Sim. Portugal é um fenómeno online. E é engraçado porque eu lembro-me de ver anúncios direcionados a mim nas redes sociais dos Proud Boys a perguntarem se me queria alistar. E pronto, foi lançado o 74 com essa investigação, com o propósito de mostrar que estamos aqui para monitorizar os movimentos da extrema-direita. O Ricardo já tinha experiência nisso. E acho que foi um projeto ímpar nesse sentido de ser um semanário declaradamente à esquerda, progressista, que lá está, colocava-se como um agente monitorizador e investigador da extrema-direita e dos movimentos da extrema-direita no seguimento de toda esta linha cronológica, e tentando também um pouco, e com o Zé Carvalho nós tentámos fazer isso, preencher um bocado o vazio historiográfico que existia sobre a extrema-direita portuguesa 85-2015.
foi muito com esse propósito. E depois preencho ali, acho que preencho, tentou preencher, pelo menos, um espaço semanal de falar sobre temas muito caros à esquerda, as alterações climáticas e o ambiente, a economia à esquerda, desafiar um bocadinho a hegemonia neoliberal da discussão da economia. Da minha parte, que eu entrei primeiro como editor da parte de ensaios, da minha parte preencher um bocadinho a lacuna da divulgação científica de história e sociologia das ciências sociais e humanas, sobretudo no que diz respeito à história e à historiografia do Estado Novo, do colonialismo português, do pós-colonialismo, tentar preencher um bocadinho e lá está a fazer um bocadinho o papel de divulgador científico, e agradeço a todos os ensaístas e todas as ensaístas que colaboraram connosco e que publicámos todas as semanas pelo menos 3 ensaios, e foi um trabalho muito, muito importante, eu creio mesmo. E ao mesmo tempo tentava ser agregador de várias tendências políticas à esquerda. Acho que no final, acho que isso não... Havia já pessoas que achavam que estávamos se calhar a ir muito, muito para a esquerda, mas eu acho que foi ao contrário. Acho que era a realidade que se estava a abrir mais, a tal janela de Overton estava-se a abrir cada vez mais permissivamente para a direita, e as coisas não podiam continuar como estavam, business as usual. Então acabámos por também seguir uma linha mais crítica das polícias. Tivemos a grande investigação sobre o discurso de ódio nos grupos e redes sociais das polícias, e fomos também investigar casos de abuso e violência policial e de abuso e violência nas prisões, ou seja, violência e repressão estatal. Também quisemos ir por aí. Infelizmente o projeto acaba em março deste ano por falta de meios financeiros, puramente. Senão, por nós, tínhamos continuado a trabalhar. E ainda há muitas investigações que estavam a ser preparadas nessa altura, pelo menos 3. Nós estávamos a lançar investigações de 3 em 3 meses, para além de termos edições semanais. E, honestamente, ainda ontem nos disseram, estivemos juntos, eu e o Ricardo, e disseram-nos que faz muita falta, e nós também achamos realmente que faz muita falta, porque ainda não nasceu nenhum projeto novo que viesse preencher esse espaço que está para preencher. E também tentando marcar um bocadinho, nem que fosse na nossa bolha online, tentar marcar um bocadinho a narrativa naquela sexta-feira ou naquele fim de semana. E faz falta, sim, honestamente. Naquilo que é o panorama mediático português, o 74 destacava-se, obviamente, tanto pela investigação como ou seja, por ir a temas que nós não vemos noutro, ou seja, com aquela profundidade, pelo menos, não vemos a ser debatidos naquilo que é o espaço tradicional, digamos assim, dos meios tradicionais de comunicação. E, portanto, como tu dizes, o 74 nasce com esta primeira investigação em relação aos Proud Boys, e manteve sempre este interesse naquilo que é a extrema-direita nacional e internacional. Ou seja, qual é a importância do jornalismo independente para o combate à extrema-direita? Estava só a fazer um reparo, porque o Ricardo sempre nos disse que nós não podemos dizer que somos independentes, porque dependíamos sempre, tínhamos publicidade, mesmo que fosse a publicidade menos... nunca ninguém nos disse o que fazer, ou nunca ninguém nos disse para tirar uma vírgula que fosse. A partir do momento em que temos publicidade de empresas privadas, não podemos dizer que somos independentes, mas a ideia é essa. A ideia é, lá está, não estarmos presos ao escrutínio, ao pré-escrutínio de qualquer tipo de força económica, política, sei lá, grupo de lobbying, o que fosse. Mas a importância que tem, eu acho que é essencial haver alguém que esteja constantemente a incomodar. Gostava de referir, por exemplo, os trabalhos da Patrícia Silva com a Isabel Indim e com a Cláudia Marques Santos sobre violência obstétrica e abusos sexuais em clínicas psiquiátricas ou hospitais psiquiátricos, que levantaram, estamos a falar de quase
de uma centena de casos entre as duas investigações. Só para abusos sexuais em psiquiatria, elas falaram com mais de 40 mulheres. Então, o impacto que estas investigações tinham podia não parecer tanto quanto isso, mas simbolicamente, pelo menos, era imenso. Pelo menos é nisso que eu acredito. A única investigação que eu fiz, que demorou mais tempo, que foi de um caso específico de um rapaz que foi torturado na esquadra do Martim Moniz, não teve propriamente resultados práticos. O processo ainda está em tribunal, não vai continuar a estar. Provavelmente a polícia vai colocar todos os entraves possíveis para não haver provas. Mas há sempre a questão da visibilidade, não é? Sim, e também a questão, acho que o mais importante é estas figuras de autoridade que abusam do seu poder para reprimir as pessoas e para as torturar, para as perseguir, para as assediar, acharem que são imunes ao escrutínio e que são impunes. Sim. Nós não vamos pedir ninguém. Nós, pelo menos, podemos escrutiná-las e podemos mandar-lhes um e-mail a dizer isto aconteceu, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto? Não tiveram. Em 3 meses a polícia nunca respondeu às nossas perguntas. Mas, pelo menos, se nós nos sentimos constantemente vigiados, é bom que as forças que mandam, que o poder também se sinta vigiado. Nós tentávamos fazer um bocadinho isso, também fizemos um pouco de jornalismo de investigação financeira e tentávamos ir por todos estes caminhos, acho que um bocadinho também para incomodar, e acho que também foi um bocado isso. E quais são as consequências de incomodar? Depende. Eu sou um bocadinho paranoico, mas acho que não devia ser, porque claramente há 10 meses, 9 meses, na Praça do Município em Lisboa, eu e um colega do Fumaça fomos agredidos, e eu acredito perfeitamente que o polícia que olhou para mim e me agrediu 2 vezes de propósito sabia quem eu era. Se calhar conhecia-me só o meu nome e a minha cara e sabia que eu provavelmente andava a incomodar. Não digo isto porque sou arrogante e tenho a mania, mas porque uma pessoa vê nos olhos de quem o está a agredir. Dá para ver certas coisas. De outras consequências, há sempre a devassa da vida privada, falando, por exemplo, que tem sido uma estratégia, sim, nomeadamente da extrema-direita, em relação a ativistas. É o que temos visto. Exatamente. Vivido. As vozes públicas contra estes movimentos são constantemente, ou seja, para além de serem partilhadas informações privadas, há uma perseguição, pelo menos online, constante. Sim, exatamente. Também a divisão entre a extrema-direita mais que se quer parecer mais palatável, mais de fato e gravata, normalmente vai por esse tipo de ações e de modos de operar. Devassa da vida privada, como estavas a dizer, assédio online, assédio reiterado, escrutínio da própria vida privada e escrutínio financeiro, a achar que estão lá, também acham que estão a fazer investigação, mas estão, sim, só a mexer no extrato bancário de uma pessoa. E depois pode chegar a outro extremo, pode chegar a ameaças de morte credíveis, e pode chegar também, por exemplo, ninguém querer trabalhar contigo porque acha que tu és demasiado espalha-brasas, és demasiado disruptivo, como agora se diz, no mundo é que mesmo essa questão da devassa da vida privada feita por esses movimentos que estão mais institucionalizados é aproveitada pelos movimentos que não são tão institucionalizados, ou seja, quando há a partilha, por exemplo, de moradas, de locais de trabalho, escolas de filhos, etc. Ou seja, isto é feito quase com o propósito de que alguém aproveite isso para cometer violência. Sim, é sobretudo intimidação, mas nunca se sabe quem é que está do outro lado, porque tem havido, aliás,
tem havido vários momentos públicos de intimidação também. Sim. Tem saído listas. Há o movimento Habeas Corpus, que é liderado por um literal neonazi, que faz listas de terroristas LGBT, entre aspas, com o propósito de intimidação e de, se calhar, alguma pessoa mais instável fazer alguma coisa no meio da rua quando se cruzar com ela. Acredito perfeitamente, tendo estado frente a frente com pessoas do habeas corpus que claramente são mentalmente instáveis, e que gritaram na minha cara enquanto envergavam pins das Forças Armadas nazis e t-shirts a dizer morte aos judeus, não me admiraria nada que um dia destes acontecesse uma desgraça, como se costuma dizer. E já temos visto, né, uma tensão naquilo que foram, por exemplo, nas manifestações, ou seja, quando há este confronto direto com as forças de esquerda e as forças de extrema-direita, já temos visto agressões, ou seja, já estamos nesse, infelizmente, com a polícia ainda a agredir ainda mais as pessoas. Sim. Que às vezes é difícil distinguir, mas, ou seja, já estamos a chegar, ou novamente, não sei se alguma vez deixamos de estar, a um ponto de perigo enorme. Sim, eu acho que passámos ali uns tempos em 2017, 2018, não sei se te recordas, houve várias agressões, invasões a associações culturais e recreativas, houve inclusivamente a agressão a 3 militantes do Partido Comunista à porta do Coliseu de Lisboa. Sim. Coração turístico de Lisboa. Um dos camaradas ficou com danos para a vida. E isso foram, na altura, rituais de iniciação, segundo o que foi possível apurar e que é comum. Entretanto, esses grupos criminosos muitos deles foram presos e condenados por praticarem crimes organizadamente. E, entretanto, com o Chega, a partir de 2018, 2019, foi ganhando um novo fogo, com toda a tendência mundial para virar para a extrema-direita. Começou-se a criar um caldo especificamente online de radicalização extrema dos jovens, especificamente de jovens rapazes. E foi possível esta extrema-direita reorganizar-se aos bocadinhos, ainda que, pronto, não se sabe ao certo qual é a chamada capilaridade dessa radicalização em números reais, mas eu acho que estamos num momento muito parecido ao de 1989, que precedeu à morte do José Carvalho. Neste momento não há MAN, mas há o Chega. E eu acho que a tecnologia que temos de comunicações que temos hoje foi precisamente precisamente a grande diferença. O fenómeno humano não conseguiu ter essa adesão que queria, apesar de terem utilizado as tecnologias que tinham na altura, desde telefones, faxes, jornais. Eles realmente estavam na vanguarda, por assim dizer, mas não tinham dinheiro, nem homens, nem capacidade para ter um movimento de massas. E isso foi possível a partir de 2018, isso foi possível através das redes sociais. Em 89, possivelmente, o sentimento em relação a esses grupos era outro, ou seja, generalizadamente. Ou seja, no sentido em que esta normalização da extrema-direita como algo que é válido politicamente, partidariamente, pelas instituições, talvez não fosse tão... Esse sentimento não estivesse tão generalizado. Sim, ainda vens muito do período revolucionário, ainda está muita coisa que está... A sociedade ainda estava muito a abrir, muita gente não se queria voltar a fechar. A adesão à CE, a abertura à Europa, o ciclo europeu, português. Na verdade, tens aí vários momentos que são análogos. Podemos fazer várias analogias. Obviamente não vale a pena comparar absolutamente as coisas, mas se fores comparar, por exemplo, os discursos de reconquista de Portugal ou do fim da imigração, são muito parecidos,
porque eu acho que na altura a perda do Império é uma perda de identidade. Sim. Perdes a tua identidade. A adesão à Europa era visto como uma perda de soberania. O influxo de imigrantes das ex-colónias era visto como uma traição à pátria. E hoje em dia tens esses mesmos discursos virados para as pessoas asiáticas. Há muitas analogias, lá está. É bom nós olharmos para os anos 80 e 90 para a realidade da extrema-direita portuguesa nesses anos. Teria sido bom termos feito esse trabalho há 10 anos para perceber melhor para onde é que isto iria. Não sei, honestamente, o que é que vai acontecer nos próximos anos. Temos também vários movimentos diferentes, uns mais, não sei bem como dizer, uns mais católicos, outros mais atlanticistas, outros mais neonazis, outros mais salazaristas. A parte boa é que se eles não se organizarem entre eles, se eles souber sempre, vai haver sempre acabam por ser intrigas, uma coisa muito próprios. De nicho. Sim, também. Ou seja, o que temos aqui de fenómeno de massas é o Chega. Sim. Mas o Chega, eu acho que o Chega não tem um grande apelo. Obviamente, algumas desses outros, muito diretamente, alguns desses movimentos. O Chega agrega muitas tendências que nem necessariamente são de extrema-direita. Vai agregar a pequena burguesia reacionária e vai buscar neonazis, vai um pouco a todo lado. Até vai buscar pessoas que não são de todo, algumas que são apolíticas completamente. Sim. O que me mete realmente medo é a radicalização. A radicalização racista, machista e reacionária dos jovens que está à nossa frente. É visível. Basta abrir uma rede social. Até basta ver as manifestações do Grupo 1143. Tens duas demografias bastante claras. Sim. Tens os velhos dos anos 90 e miúdos de 18 anos. E miúdos de 18 anos. São os que não conseguiram sair do meio e que agora se sentem pastores destas ovelhas tresmalhadas. Agora aqui numa nota um bocadinho mais pessoal. O que é que te levou a ter interesse neste tópico, a querer trabalhar na tua vida, naquilo que foi o teu percurso, a querer trabalhar este tema? Uhum. Bem, eu venho da história, especificamente da história contemporânea, e o autoritarismo foi sempre o tema que mais me interessou. Depois eu acabei por me radicalizar politicamente à esquerda através da luta anticolonial, ou do estudo, no caso, do estudo da luta anticolonial, e isso fez com que eu desse uma volta bastante significativa nos meus interesses, na altura, académicos. E acabei por me interessar especificamente pela extrema-direita portuguesa e pelos discursos pelo nacionalismo, sobretudo, pelas várias facetas do nacionalismo português. Poderia ser desde o século XVII, mas eu decidi interessar-me mais, ou focar-me mais, melhor dito assim, no redescobrimento de outros tipos de nacionalismo nacionalismo português, e a maneira como isso era usado pelo regime, no caso, ou pelas autoridades, para endoutrinar as pessoas e para as fazer obedecer. No fundo era isso. O meu interesse histórico e sociológico no estudo da extrema-direita portuguesa, do autoritarismo português, do Estado Novo, do colonialismo português especificamente, era as maneiras de levar as pessoas a obedecer. E isso depois extravasou o Estado Novo, passou para o pós-25 de Abril, e aqui no 74 tive a oportunidade de trabalhar isso contemporaneamente e quase contemporaneamente perceber o que é que aconteceu nos anos 80 e 90. E agora com esta morte, entre aspas, do 74, quais é que são os próximos passos? Eu gostava de voltar a trabalhar com as pessoas com quem trabalhei. Acho que, mais uma vez, ficou muita coisa por fazer.
o 74 tinha muita gente talentosa que, se tivesse os meios e o financiamento necessários, não é preciso assim tanto, é só um salário ao fim do mês e algumas ajudas de custo para ir aqui e ali, poderia realmente fazer a diferença no panorama jornalístico português, porque acho que faz falta passar algum tempo, se calhar não demasiado tempo, mas passar algum tempo focado num tema, fazer uma pesquisa e uma investigação. Contrariar esta tendência do imediato. Exatamente. Mas completamente. Ir nem sequer tentar combater isso ou competir com isso, porque não é possível. Também não é fazer o chamado jornalismo lento, mas é estar ali algures entre uma coisa e outra. Tentar estar lá na espuma dos dias, por isso é que éramos um semanário, porque estávamos atentos àquilo que estava à nossa volta no imediato, mas também porque queríamos tempo para, lá está, ter 3 meses para poder focar num tema e tratá-lo com a atenção devida, e também tratar as pessoas, as fontes, com a atenção devida e com ética e respeito. Eu acho que nós vamos voltar a trabalhar juntos, pelo menos a equipa que estava quando terminou, porque há vontade para isso. Estamos a tentar perceber qual será a melhor maneira de não gastar dinheiro a trabalhar e ainda fazer algum dinheiro com o trabalho. Não será de certeza o nosso trabalho principal, por assim dizer, mas eu espero e gostaria de trabalhar com essas pessoas, que hoje em dia todas elas darão respostas diferentes sobre o que é que estão a fazer, mas a resposta unânime seria: está muito difícil trabalhar no jornalismo. Eu não me vejo a trabalhar noutra redação, honestamente. Sei que não teria a liberdade Sim. de tudo, como tinha no 74, nem o trabalho cooperativo, nem a qualidade do trabalho cooperativo, que para mim é muito, muito importante, essa horizontalidade e cooperação. Portanto, não tenho propriamente intenções, nem sequer, muito menos de ser freelancer e não saber quando é que vou ter dinheiro para... Sim, é uma instabilidade muito grande no meio. Sim. Pronto, chegamos ao fim da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez ao João por ter estado aqui connosco para esta conversa. Obrigado pelo convite. Queria agradecer à Rádio Sintoniza-te por nos ter cedido o espaço mais uma vez, e até ao próximo episódio.